Agora passamos para a palestra, com o nosso irmão Osmar de Carvalho, os mistérios da morte e reencarnação. Mantenhamos nossos microfones desligados, A palavra está com o irmão. Obrigado, irmã Cida, pelo convite, mais uma vez aqui na loja Raja Yoga, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para que a gente possa acompanhar através de um PowerPoint aqui. Namastê. O Deus que habita meu coração, saúda o coração de cada um de vocês. É sempre uma satisfação nós estarmos aqui na loja Teosófica Raja Yoga, né? Mais uma vez para apresentar uma palestra, um assunto teosófico muito profundo, né? E estamos realmente muito felizes porque justamente nós estamos celebrando, né, nesta semana 150 anos da Sociedade Teosófica que foram completados agora no dia 17 de novembro, né, na última segunda-feira. Então fica aí a lembrança, os parabéns para a Sociedade Teosófica Internacional, que foi fundada em 17 de novembro de 1875, né, por Helena Blavatsky, o Coronel Olcott, mais um grupo de pessoas lá em Nova York, né? E está aí realmente trazendo, desde então, né, nesses 150 anos, essa proposta de fazer um núcleo da fraternidade universal, sem distinção, fazendo estudo comparativo de religião, ciência e filosofia e também investigando, né, as leis, os poderes latentes do ser humano e as leis não explicadas, né, do universo, né? Esses são os três objetivos da Sociedade Teosófica. Aqui a loja Raja Yoga, ela na verdade, apenas mais um grupo, né, entre tantos grupos e lojas, grupos de estudos teosóficos que existem no mundo inteiro, né? É realmente incrível, né, que algo que começou há tanto tempo ainda tenha, né, essa integridade, ainda mantenha praticamente os mesmos objetivos estão espalhados pelo mundo todo, né? Mas a minha palestra de hoje, meus irmãos, é dessa temática realmente muito importante, que é sobre a vida, a morte, a reencarnação. Então, mais importante do que o que eu vou dizer, né? É o que traz para nós a literatura teosófica. Então eu já vou logo de cara recomendando para vocês, não só quem está aqui presente, mas quem vai ver essa palestra depois no YouTube, né? Porque ela vai ser postada lá no canal da loja Raja Yoga. Eu recomendo para vocês a leitura desse livro da doutora Annie Besant, né? Segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, A Vida do Homem em Três Mundos, né? Que é uma introdução praticamente ao que eu vou falar aqui hoje, que é exatamente que o ser humano ele não vive apenas nesse mundo material, meus irmãos. Nós vivemos realmente não só aqui no mundo material, mas também estamos presentes nos mundos invisíveis, nos mundos espirituais. Então, aí nós vamos ver que a morte, ou aquilo que, né, comumente as pessoas chamam de morte, é na verdade apenas a perda, né, o desaparecimento do corpo físico, mas isso não significa o aniquilamento do ser, né? Então nós continuaremos existindo em outros mundos. Mas o livro realmente teosófico, que eu acho que é mais completo nesse assunto, né? E aí que está realmente a grandiosidade da literatura teosófica,
porque nós temos mais de 3.000 livros publicados ao redor do mundo, né? Então eu recomendo muito esse livro Que Há Além da Morte, do nosso grande teósofo Charles Webster Leadbeater, né? Se vocês acessarem esses dois livros aí, A Vida do Homem em Três Mundos e O Que Há Além da Morte, do nosso querido Charles Leadbeater, vocês terão realmente um mapeamento, meus irmãos, acerca desse tema da vida, da morte, da reencarnação. Mas também não podemos deixar de relembrar, meus irmãos, as ideias, né, que é, estão realmente inscritas, né, nos grandes livros teosóficos, como aqui a Doutrina Secreta de Madame Helena Petrovna Blavatsky, né, aqui em português, né, em 6 volumes, né. Essa obra realmente ela traça assim ideias que nos dão, meus irmãos, uma grande perspectiva sobre a vida humana, muito além do que as religiões são capazes de dar, meus irmãos. E aí eu posso até dar um testemunho para vocês que, através dos estudos teosóficos, meus irmãos, eu pessoalmente perdi completamente aquele medo, aquela aversão que as pessoas geralmente têm sobre esse assunto da morte, inclusive quando parentes meus, pessoas próximas, ou aí pessoas famosas ou não tão famosas, né? Se divulga a notícia da morte das pessoas, já não tenho mais aquela sensação de vazio, aquela sensação de perda, que de estar acontecendo uma coisa desconhecida, né? Porque realmente os estudos teosóficos me trouxeram assim muita informação sobre aquilo que as pessoas acham que é desconhecido. A morte, meus irmãos, nessa literatura teosófica, ela está totalmente mapeada e não e a morte, o assunto morte não se restringe à transição do corpo material, meus irmãos, mas sim o que vai acontecer com a pessoa após essa transição. Inclusive, eu acho que no vocabulário do esoterista, esse termo morte ele tem que ganhar uma outra conotação. Nós temos que compreender a morte não como o fim, não como o término de uma coisa, mas a transformação de uma coisa ou outra. É óbvio que a gente já sabe isso pela própria ciência, que no universo, né, desde que Lavoisier deixou muito claro, né, que no universo nada se cria, né, nada se perde, mas sim tudo se transforma, né? Quando acontecem processos químicos, processos físicos, os mais diversos, as coisas não desaparecem do universo, meus irmãos, elas se transformam. Na verdade, a matéria e a energia, elas são indestrutíveis. Isso pela própria conceituação da ciência. Agora, para nós que nos preocupamos mais com a consciência, meus irmãos, aí nós realmente vamos ainda mais fundo. Porque no proêmio aí da doutrina secreta, nós temos essa ideia, meus irmãos, que é fundamental para a nossa compreensão. Lá diz o seguinte, na doutrina secreta de Madame Blavatsky, né? Que existe uma identidade fundamental de todas as almas com a suprema alma universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida. E a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, através do ciclo de encarnação,
ou de necessidade durante todo esse período. Então, meus irmãos, a doutrina secreta, que é uma das primeiras e uma das mais importantes ideias da literatura teosófica, dos nossos livros, ela já declina exatamente, meus irmãos, a, a questão da reencarnação. E o mais importante é que ela coloca que a nossa alma está peregrinando através de um ciclo, né? E esse ciclo ele tem muitos nomes, o ciclo de vida e da morte, a roda de Sansara, né? O ciclo da necessidade, né? Sei lá, a escada de Jacó, que sobe, que desce, que tem gente indo para o céu, vindo do céu para a terra, né? Esse ciclo, meus irmãos, ele é obrigatório para todas as almas no nível humano. E é através dele que nós vamos ganhar experiência e nós vamos evoluir em sabedoria, né? Então, a reencarnação, juntamente com o karma, né, ou a lei de ação e reação, e também, podemos dizer, a lei do Dharma, né, a lei do dever, né, nós podemos dizer que são os três pilares da teosofia que realmente fazem com que as coisas façam sentido no mundo, né? Então, outra ideia fundamental, meus irmãos, da doutrina secreta é a existência de uma tríplice evolução no ser humano. O ser humano não seria exclusivamente esse corpo que nós vemos e que muitas pessoas, né, por não estudarem, por não se aprofundarem na sabedoria espiritual, ficam imaginando que nós somos apenas o corpo, né? O corpo, meus irmãos, que é o nível da mortalidade, né? Ele é simplesmente o nível mais denso, né, da nossa natureza. Mas internamente, meus irmãos, né, acontecem duas outras evoluções. Então, o ciclo da mortalidade do nosso corpo é muito evidente. Todas as pessoas nascem, crescem, vivem, atingem o ápice da sua força, e depois vão decaindo, o corpo vai adoecendo e finalmente existe a morte física do corpo, né? Mas, meus irmãos, dentro de nós existem aspectos espirituais. Aí sim é que acontece realmente o processo mais profundo. Pois dentro de nós existe uma alma, meus irmãos, algo que está no nível da imortalidade. Ou seja, o corpo morre, desaparece, mas a alma continua. E é isso, meus irmãos, que é o mais importante nessa questão da morte, porque a alma é imortal, meus irmãos. Então não existe morte para a alma. Na verdade, quando ela entra na matéria, através da encarnação, é que para ela está acontecendo uma morte. Porque ela fica engarrafada, ela fica praticamente enterrada no coração do ser humano, quando ele nasce aqui na matéria, né? Então, quando existe o desenlace físico, meus irmãos, para a alma é como se fosse uma libertação. Por exemplo, a civilização egípcia, que tinha essa questão da vida e da morte como um assunto mais importante da sua religião, aqui nos tempos atuais as pessoas perguntam assim: existe vida após a morte? Para os egípcios a pergunta era o contrário. Existe vida antes da morte? Porque essa vida que a gente vive aqui, meus irmãos, com todos os sofrimentos, limitações, né? Ela é realmente o encarceramento da nossa vida imortal dentro de um corpo que sofre. Às vezes ele tem seus prazeres, tal, mas para cada prazer tem uns 10 sofrimentos.
Então a nossa alma, meus irmãos, é que é o núcleo dessa questão. E dentro da alma, meus irmãos, existe um outro nível ainda mais profundo, o nível da eternidade, que é a nossa chispa divina, que é da onde realmente a gente veio. E então esses três níveis, meus irmãos, são três aspectos do nosso ser que estão evoluindo conjuntamente. E nós só estamos percebendo, muitas pessoas só se preocupam com o corpo, se a pessoa está bem vestida, se ela está bem penteada, se ela está cheirosa, se ela está ganhando muito dinheiro, né? E não verificam quais são os verdadeiros tesouros da pessoa, né? E aí, se a gente vai estudar as religiões e tudo mais, meus irmãos, todos os mestres espirituais são muito assertivos em declarar que o nosso verdadeiro tesouro não são as coisas que nós temos nesse mundo, mas sim a nossa riqueza interior. Então, posto isso, meus irmãos, vamos falar um pouco dessa peregrinação. Porque essa peregrinação, meus irmãos, não começou com o nosso nascimento, obviamente, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Essa nossa peregrinação começou quando a divindade solar, o Logo solar, ele emitiu de si mesmo, ele se dividiu em chispas divinas inumeráveis, que os gregos chamavam de mônadas, né? E a literatura teosófica adota essa palavra, porque mônada quer dizer unidade fundamental, né? Então existe uma unidade fundamental entre o nosso ser e a própria divindade. Ou seja, Deus, né, ou o verbo solar, ele emite essas chispas divinas de si mesmo, e nos escritos de Charles Leadbeater, ele menciona que essas mônadas são emitidas ciclicamente. Então as nossas mônadas, nossas chispas eternas, elas contam, segundo o Leadbeater, aí não sou eu que estou dando esse número, na literatura do Leadbeater ele diz que são 60 bilhões de mônadas que estão atualmente no nível humano. E, obviamente, atrás de nós na evolução, existem outro tanto de mônadas que estão no nível animal, vegetal, né, mineral e também elemental, nós vamos ver daqui a pouco. São ondas de vida que são emitidas na forma dessas mônadas, e antes que elas evoluam, elas precisam primeiro involuir, elas precisam ir para a matéria. Então, hoje, meus irmãos, no estado atual do ser humano, onde cada ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito, tem a sua chispa divina lá dentro, isso é muito fácil de perceber a divindade, né? Basta a pessoa se aprofundar. Mas, quando nós estamos diante de um ser humano, meus irmãos, nós estamos diante de um processo que se iniciou há muitos e muitos milhões de anos. Nós temos que ter realmente um respeito muito grande por todas as pessoas, porque essa nossa chispa, que nasceu na luz absoluta de Deus, né? Aonde ela não fazia muito sentido lá em cima, na verdade, aquele princípio do crescei e multiplicai-vos, ele também se refere à própria divindade, quando ele emitiu essas chispas divinas. Então, a chispa divina é dentro da luz divina, e aí nós temos que citar Platão,
que dizia que a luz é a sombra de Deus, a chispa divina lá dentro da luz divina de Deus, meus irmãos, ela pouco representa. Então ela vem para as trevas, que é onde nós estamos. Esse mundo que nós estamos é um mundo trevoso. Então qualquer luz aqui faz muita diferença. Então a mônada, que tem dentro de si realmente aspectos idênticos à divindade, nós sabemos que Deus é trino, dentro de si ele tem a trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Dentro da mônada também existe uma trindade, a trindade de Atma, ou vontade espiritual, de Budi, né? Ou a sabedoria, a intuição, e Manas, a inteligência, a mente, a criatividade, né? Então a chispa divina, meus irmãos, ela começa a, de si mesma, ela vai soltando os seus aspectos, ela vai investindo a sua natureza para poder se manifestar na matéria. E aí é que vai fazer sentido o processo da reencarnação, quando a gente tiver compreendido isso aqui. Então a chispa divina, ela vai se envolvendo naquilo que é chamado a essência monádica, e ela vai paulatinamente, em períodos de tempo muito grande, ela se reveste da essência dos planos da natureza e vai descendo reino a reino, né? Até chegar no primeiro reino elemental, que é no plano mental abstrato. Então, as nossas chispas divinas, meus irmãos, muito tempo antes de chegar nesse nosso maravilhoso estágio humano, elas estavam peregrinando, descendo na involução, e os primeiros veículos que ela habitou foram o reino elemental. Os mundos espirituais que estão à nossa volta, meus irmãos, são compostos dessa matéria elemental, né? É uma vida bastante amorfa, né? Mais sem forma do que o próprio reino mineral, mas que tem uma certa inteligência, ela tem uma certa vida. E esse é só o primeiro. Depois as mônadas se revestem do segundo reino elemental, que é no plano mental concreto, né? E finalmente chegam no terceiro reino elemental, que é no plano astral, o plano emocional, que está praticamente colado ao nosso plano físico, né? Então tudo isso é a queda, meus irmãos, e é por isso que se diz que até os anjos caíram, porque todos os seres da criação passaram por esse processo de descida, né? E a descida foi indo tão profunda até chegar no reino mineral. Ou seja, todo esse chão que nós estamos pisando, essa matéria da nossa mesa, do nosso computador, celular, essa internet, esses elétrons que estão indo para lá e para cá, tudo isso, meus irmãos, é veículo também para mônadas, para chispas espirituais. Não existe nada na natureza que não esteja coligado de uma maneira coletiva. Isso também a gente tem que entender, né? Porque o ser humano tem uma alma, pessoal, né? A gente sente que nós temos uma unidade espiritual dentro de nós. Agora, o mineral, ele não tem uma alma pessoal, ele tem uma alma coletiva. É a chamada alma grupo. E os elementais também, né? Não vou ficar aqui falando acerca dos elementais, mas no mineral, aí sim, meus irmãos, é que a consciência atinge o seu grau
de manifestação mais densa, tá? Tanto é que a evolução nesse reino ele se dá através das mudanças químicas, na pressão, na temperatura e por aí vai. E isso tudo, meus irmãos, levou muitos e muitos milhões de anos. Não vamos nem entrar nas cifras, né? Quem quiser procurar na doutrina secreta vai achar lá os números, quanto tempo demorou isso, né? Então, obviamente que esse planeta nosso, a Terra, ele tem realmente uma beleza mineral, vegetal, né? A fauna, a flora do nosso planeta é maravilhosa porque justamente está manifestando, meus irmãos, princípios espirituais, das chispas divinas que estão por trás do próprio mineral, né? Então, nós podemos dizer que as pedras preciosas, o ouro, né, e outras matérias que nós vemos de grande beleza no reino mineral são praticamente os mestres desse reino, né? Aqui no Brasil, então, a gente tem tanta ametista, tanto cristal de quartzo, tal. Aí, meus irmãos, existe inteligência. Isso aí é o veículo para uma alma grupo que tem centenas, milhares de chispas divinas alimentando espiritualmente esse reino, né? Então eu estou passando aqui muito rapidamente só para deixar registrado que depois de milhões de anos que a chispa divina esteve, né, digamos assim, presa lá no reino mineral, ela vai chegar num reino um pouco mais inteligente, que é o reino vegetal. Vegetal que tem uma multiplicidade gigantesca de formas, de coisas belas, a gente vê as flores, as árvores, né? Todo tipo de vegetal, meus irmãos, também é veículo de uma alma grupal onde existem chispas divinas ali se manifestando. E as plantas realmente elas já respondem de uma forma inteligente. Se você tem uma planta em casa e você fala com ela, toca música para ela, né? Isso aí já tem muitas pesquisas a esse respeito. As plantas vivem melhor, se tornam mais bonitas. E se você maltrata uma planta, ela não cresce direito, ela não se desenvolve, né? Isso está mais do que provado que há inteligência nesse reino. E aí, anterior ao nosso reino, meus irmãos, o reino animal, né? Ou seja, é um reino em que as almas grupais elas vão diminuindo em número de seres. Então chega num nível da alma grupal dos animais que ela chega no nível do animal doméstico. São esses animais que convivem conosco, que eles praticamente estão integrando, né, da vivência que eles têm com os seres humanos, eles desenvolvem muito as suas emoções, desenvolvem até o aspecto mental. E aí eles estão no limiar, né? Quando realmente nós temos aqueles cachorros, aqueles, né, que só falta falar, né, que manifesta tanta inteligência, tanto amor, tanta alegria de viver, de estar com seus donos, né? Eles já estão se preparando para vir para o nosso reino, o reino hominal, né? O reino humano. Só que isso não acontece assim automaticamente, meus irmãos. Por exemplo, atualmente a porta que liga o reino animal para o reino humano, ela está fechada na atual cadeia planetária. Ou seja, esses nossos animais domésticos, mesmo os mais avançados, né? E entre outros também temos os símios, os macacos, né? Que praticamente já são praticamente humanos, né?
eles só vão vir para o reino humano na próxima cadeia planetária, o que é um assunto teosófico também muito complexo, que eu remeto vocês às literaturas aí a respeito, né? Porque milhões e milhões de animais já estão chegando nesse nível, né? Então, acontece, né, quando chega esses animais tão evoluídos, meus irmãos, quando ele chega um momento é, crítico da evolução, que é quando só existe na alma grupo animal um único espécime, um único cachorro, um único gato, um único macaco, elefante. Então está praticamente acontecendo o quê? A individualização. E é isso, meus irmãos, que aconteceu com a chispa divina que está no coração de cada um de nós. Houve a criação, né, do chamado corpo causal, né? É o núcleo da alma humana, né? E esse processo é chamado individualização, e ele acontece porque o primeiro aspecto, o aspecto pai, ou o nosso Atma, ele se junta com a matéria do corpo físico, do corpo astral, né? E modifica o corpo mental, criando uma aura, né? Um ovoide, né? O ovo áurico mental abstrato, chamado na literatura teosófica corpo causal. E aí sim, meus irmãos, nós temos um ser humano individualizado do ponto de vista espiritual. E aí que começam, né, as encarnações humanas. Porque antes disso, meus irmãos, houveram todas as encarnações animais, vegetais, minerais, que são incontáveis, né? A única religião que menciona isso é o budismo, quando menciona que o senhor Buda, né, em, em meditação, ele diz que relembrava momentos em que ele espiritualmente estava no reino animal, onde ele chegou até os textos budistas que ele relembrou que fora um javali, né, ou coisa parecida, né? Obviamente que toda essa informação, meus irmãos, ela está contida no corpo causal de cada um de nós. Essas informações não estão se perdendo, né? Na verdade, nós estamos crescendo continuamente em sabedoria, né? Então, aquele animal, meus irmãos, que pelo contato com o ser humano, e aí nós temos que compreender, meus irmãos, que para esses reinos inferiores, nós somos os mestres desses reinos. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas relações com o reino animal, principalmente, com o reino vegetal, porque para eles nós somos realmente os mestres. Né? Da mesma forma que nós acreditamos que Jesus, o Buda, né, Maomé, Krishna, né, tantos outros sábios aí, nós temos uma devoção para com eles, pela sabedoria que eles têm. Para os animais, qualquer ser humano, para eles, é um mestre, é um ser divino, capaz de trazer bem-estar para eles, trazer coisas novas, diferentes, fazer eles evoluírem. Né? Nós temos que assumir conscientemente esse papel para com os animais e diminuir, na medida do possível, a violência que nós causamos com esses animais, porque dizem que há três maneiras clássicas, né, do animal sair do reino que ele está, do reino animal, e vir para o reino humano. Né? A, a melhor delas é pelo amor. Né? Quando o animal tem amor pelo seu dono, por aquelas pessoas que os criam, que os alimentam, né? Então aí sim, quando esse animal se individualiza,
ele vai ser no futuro uma pessoa que vai manifestar essa característica na sua alma. Há um outro método que é pela inteligência, né? Certos animais vão desenvolvendo habilidades realmente do corpo mental, talvez pelo treino, talvez pela própria característica das suas chispas divinas. Então, há animais que se individualizam pela inteligência. Agora, o que é lamentável é que isso dizem que aconteceu, lamentavelmente, com as nossas chispas divinas, quando nós estávamos lá no reino animal, muitos de nós humanos nos individualizamos pelo desenvolvimento da inteligência, mas pelo medo e pelo ódio que nós tínhamos pela humanidade, que para nós deveria ser mestre, ser paradigmas para nós, mas a humanidade anterior não só comia os animais, caçava os animais, violentava os animais, e eles foram desenvolvendo uma aversão para com a humanidade daquela época. Então a gente vê isso aí, infelizmente, manifestado no mundo, né? Essa violência gratuita que parece que brota aí automaticamente do coração de muitas pessoas, lamentavelmente, meus irmãos, foi a forma como essas almas se livraram daquela condição de opressão. Então a gente tem que ter muito cuidado aí com essa relação que a gente tem com os outros planos, né? Então, se a gente vê esse gráfico aí, meus irmãos, ele praticamente sumariza aquilo que eu já coloquei, a mônada como o nível da eternidade, e a evolução ela acontece nesse nível intermediário, que é a alma, né? Nós chamamos também essa alma na literatura teosófica de individualidade, ou seja, a alma realmente ela tem características que ela vai acumulando. Ela é como um vaso que vai recebendo o perfume das encarnações, né? Então o corpo que está mais embaixo, que nós chamamos de personalidade, né? Esse quaternário inferior, né? A alma ela é composta pelos três aspectos superiores, né? O Atma, o Budi e o Manas. E a personalidade é um quaternário, né? O que está sendo chamado aqui de corpo, na verdade é um corpo mental concreto, um corpo astral ou emocional, um duplo etérico e um corpo físico. Então o corpo, meus irmãos, ele é praticamente um dia da vida da alma. A alma, ela manifesta o corpo para buscar experiências, buscar sabedoria. E ele não pode buscar isso nos mundos superiores, porque ela vem de lá, ela já vem da onisciência, já vem da totalidade. Ela precisa ganhar a experiência humana, a experiência da separatividade. É isso que a chispa divina não conhece. E então o corpo humano é essa máquina maravilhosa, né, de manifestação que tem dentro de si todos os reinos anteriores da evolução. O corpo humano é o sumário da evolução. Nós temos a árvore respiratória que está dentro dos nossos pulmões, é o próprio reino vegetal. Nós temos esse sangue, os nossos ossos, meus irmãos, a matéria física é a glória do reino mineral funcionando, né? E nós estamos cercados também de elementais. Isso é o que as pessoas geralmente não sabem, né? Que o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, ele é constituído de elementais, que nós vamos até ver isso aí daqui a pouco, a gente alimenta com as emoções, com os pensamentos, e causa para nós a nossa vida psíquica, né?
Então, essa Constituição, né? E aí entra o que a Madame Blavatsky diz, né? O que que leva o ser humano a se reencarnar, né? Segundo os orientais, são essas duas palavras que é, encompassam isso. É o princípio de Tanha, né? Que é da língua Pali. O Tanha é a sede de vida, o desejo de viver e o apego à vida nesta terra. Esse apego é a causa do renascimento ou reencarnação. Esta sede insaciável de existência física é uma força e tem em si um poder criativo tão poderoso que atrai o ser de volta à vida humana. Isso está no livro O Catecismo Budista do nosso querido primeiro presidente da Sociedade Teosófica, o Coronel Olcott. Ou seja, isso, essa sede pela vida, justamente com Trishna, que é do sânscrito, que é tido como o quinto nidana, o amor espiritual, a sede, o desejo ardente, desejo de vida, amor puro ou impuro, ganância ou ambição, tudo isso que são coisas que a nossa alma, né, e principalmente a nossa chispa divina não tem, mas a alma ela quer, ela deseja ter experiências na matéria. Então, meus irmãos, a nossa presença nesse mundo material é uma necessidade da nossa alma, né? A nossa alma precisa conhecer esse mundo e, infelizmente, pela ignorância da própria alma, as almas jovens elas vão cometendo os mais diversos desatinos no mundo, né? Porque não tem experiência. Então, daí que nós vemos a diferença que existe, né, entre os seres humanos, né? Nós vemos pessoas altamente evoluídas, pessoas com caráter, pessoas com habilidades, pessoas com qualidades. São todas qualidades que foram adquiridas pela alma ao longo de centenas de encarnações, meus irmãos. E as pessoas que estão aí cometendo os crimes, os desatinos no mundo, são almas jovens, almas que não sabem ainda a diferença entre o certo e o errado, entre se pode ou não pode entrar na situação, né? Então, por isso que a compaixão tem que ser a coisa mais sublime que a gente tem que praticar, porque nós estamos cercados dessas almas jovens, né? E que estão constantemente nascendo e se manifestando no mundo, né? Então, o processo da reencarnação, né? Antes até de falar da morte, porque a morte, morrer é muito fácil mesmo, basta estar vivo que a gente morre. Agora, nascer é uma coisa muito complicada, meus irmãos, porque esse processo vem de cima para baixo, ele começa lá com aquela sede de experiência. A nossa alma está lá no plano causal, né? Ou seja, no plano mental abstrato. Para ela nascer aqui no plano físico, ela começa esse desejo e ela atrai os seres angélicos para fazer um planejamento, meus irmãos, de como vai ser aquela vida lá embaixo. Não imaginem que a gente cai de paraquedas aqui nesse mundo. Na verdade, a nossa alma planeja quase que tudo, meus irmãos. Ela planeja e ela atrai as pessoas com as quais ela vai reencarnar, porque a gente tem realmente um grupo kármico que precisa nascer junto. A gente planeja, né? Na verdade, a gente, juntamente com os anjos, planeja ou antevê quanto do karma que a gente vai, né? Porque a gente tem um karma acumulado, né? Quanto de karma a gente vai trazer para aquela vida física, né?
praticamente as doenças que vão acontecer. A gente planeja, inclusive o tempo que a vida física vai ter. Ou seja, esse processo, meus irmãos, que começa lá no causal, depois desce para o mental, depois vem para o emocional, o astral, até chegar no físico, né? E vai envolver também até a alma dos pais, né? Porque as pessoas acham que é tudo automático, né? Ah, a pessoa apareceu aí, mas não é assim não, meus irmãos. O negócio é muito complicado, né? É um processo muito longo, né? Aqui uma outra maneira de ver isso, né? Porque a pessoa está lá em cima, né? A alma está fazendo as suas formas, pensamento, mas ela não pode nascer sem planejar quanto do karma que ela tem, do karma acumulado, o prarabdha karma, né? Que ela vai aguentar manifestar lá embaixo. Porque numa vida só a gente não aguenta pagar o karma todo, né? Então os senhores do karma, juntamente com os anjos, eles estimam quanto que a pessoa vai suportar de karma durante uma vida, né? E tudo isso, meus irmãos, quem quiser realmente saber detalhes sobre isso, tem que ler esse livro aqui, é O Milagre do Nascimento do nosso irmão teósofo Geoffrey Rhodes, porque ele mostra exatamente como é importante a gente saber esse processo, meus irmãos, que são os anjos que vão trazer a chispa divina juntamente com a alma para dentro do útero da mulher para se unir lá com os gametas sexuais, né? E tem gente aí que reclama que toda palestra minha eu falo de sexo, né? Mas a gente vem aqui para esse mundo, meus irmãos, é por essa porta. São as duas portas do mundo, é o sexo e a morte, né? O sexo é que traz a pessoa para o plano físico. E a pessoa que imagina que vai praticar sexo com a outra pessoa, né? Principalmente se for pessoa do outro sexo, né? E se for pessoas férteis, que elas estão ali simplesmente tendo um prazer ali, porque, meus irmãos, quando um casal está junto, se relacionando sexualmente, está criando um vórtice nos mundos espirituais que os anjos veem que isso está acontecendo. É o momento, a oportunidade de ligar ali uma alma num corpo que pode vir a se desenvolver, né? Então essa imagem aí que o Geoffrey Hodgson pediu que uma artista pintasse, né? Primeiro ele mostra, né, acima de tudo, a mãe do mundo, né? Que é uma potestade do mundo angélico, do reino angélico, que rege a maternidade, né? O cristianismo chama isso de Nossa Senhora, mas o princípio feminino de Deus, né, no reino angélico, sempre foi comemorado nas religiões. Era Ísis no Egito, era Kuan Yin na China, né? Então, quando as pessoas falam de Nossa Senhora tal, o que está se dirigindo aí, meus irmãos, são os anjos que trazem as pessoas do mundo espiritual para a matéria. Então, cada um desses, na imagem menor ali, você tem ali um pequeno ponto luminoso que está entre os anjos, né? Eles é que estão ali, eles vão acompanhar a gestante praticamente até a última quinzena da gravidez, eles ficam circulando em volta da mulher, né? Tentando ligar ali o processo espiritual, as informações kármicas, né? Que estão regendo o desenvolvimento do corpo físico da criança. Então tem
um anjo desse que está ligado com o duplo etérico, um que está ligado com o astral e o outro que está ligado com o plano mais mental, né? E aí, meus irmãos, vejam bem como é que a gestação deveria ser para a mulher um período iniciático, porque ela fica regida diretamente por seres angélicos, né? E isso é muito complexo, meus irmãos. E é um processo que despende muita energia, muito tempo, e é por isso que né, nas palavras de Madame Blavatsky, né, interromper esse processo é interromper um processo cósmico, né? Então Blavatsky não chama a interrupção da gravidez de aborto, ela chama de feticídio, né? Tem um artigo famoso de Madame Blavatsky, né? É o feticídio um crime, né? Porque é o seguinte, meus irmãos, tudo bem, a mulher ela tem, podemos dizer, ela tem o direito de interromper esse processo que está acontecendo. Para ela, ela só está percebendo o que está indo no útero dela, mas ela não está vendo o processo espiritual que está ao redor dela. Se ela interromper esse processo, meus irmãos, não vai ficar sem karma, não, né? Obviamente que não é o karma, não é idêntico ao karma de um assassinato de uma pessoa, mas segundo a Madame Blavatsky, quando esse processo é interrompido, o corpo astral da mãe fica com uma energia muito forte que vai prolongar o tempo dela no, nos planos inferiores, ou seja, naquilo que é chamado de purgatório, né? Fica toda uma energia que era para passar para a criança, ela fica na aura da mãe, né? Então não é nem pelo fato de que ela está sofrendo uma punição, ou que o karma vai é, repreender ou vai trazer um malefício para a mãe. É porque ela interrompe um processo energético gigantesco que estava acontecendo dentro dela, né? É inescapável esse processo, meus irmãos. Então, essa chegada do ser humano no plano físico, meus irmãos, a gente sabe que essa matéria nossa, ela é mantida pelo que a gente ingere. Então, o ser humano é o que ele come, né? É o que as energias também que você introjeta dentro de você, os nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, né? Que mantém o corpo físico, que é uma máquina maravilhosa, são 37 trilhões de células que se fossem enfileiradas daria uma distância maior do que daqui na Lua, né? A quantidade de, né? E mais ainda, 90% das células que estão no corpo não são humanas. Nós colocamos para dentro de nós elementos vivos aí, principalmente na microbiota do nosso intestino. Tem bilhões e bilhões de organismos ali que não são humanos. O que é humano é a nossa carne, os nossos ossos, os nossos neurônios, que às vezes a gente nem dá muita importância para eles, né? Mas aí que nós podemos começar a discutir, meus irmãos, o processo da morte, né? Porque tem pessoas que a gente sabe que se envenenam, tem pessoas que não têm uma alimentação adequada, tem pessoas que, né, vão contra as leis da natureza, né? A gente sabe que um ser humano caminhando ele percorre 6 quilômetros por hora, aí a pessoa entra num carro que vai a 60, 70, 100 por hora, o outro organiza uma corrida que vai a 300 por hora, aí a pessoa bate aquele veículo, aquele carro de corrida, ou até o carro normal e morre.
Então ela morre porque ela está ferindo a própria natureza humana. O que dirá então do avião, né? Que ser humano nenhum jamais voou, mas a gente tem máquina que voa, né? Quando ela cai, você paga caro essa subversão aí das leis naturais. Mas há alimentações que a gente não dá muita bola, meus irmãos, e que vão incorrer em questões da nossa vida após a vida, né? Porque a morte é só, a morte física é uma transição. A transição da vida aqui no plano físico para o plano astral, para o plano emocional, né? Porque a gente vem aqui para a matéria, meus irmãos. É óbvio, todas as religiões, todas as grandes filosofias dizem: a gente não vai levar nada desse mundo, meus irmãos. Nenhum bem material, ninguém vai levar imóvel, ouro, joias, dinheiro. A gente não vai levar nada disso. O que, que a gente vai levar aqui da vida física? Experiências, sabedoria e principalmente, meus irmãos, amor, sentimento, né? Compreensão da beleza, o entendimento das coisas reais, né? O aprofundamento do saber, do conhecimento. Isso sim vai ser levado, meus irmãos, para a alma. É isso que a gente veio aqui buscar. Então a gente tinha que estar preocupado se a gente está amando, se a gente está compreendendo, se a gente está admirando o belo, a natureza. E tudo isso é um tipo de alimentação, meus irmãos, né? Que aí o nosso, além do corpo físico, a gente tem o duplo etérico, né? Que é o corpo, o primeiro corpo energético que está à nossa volta, né? E tem muita gente que duvida que esse corpo energético exista, né? Eu sempre mostro aí essa foto Killian do meu próprio dedão, né? Aliás, foi o nosso irmão Manuel lá de Mogi das Cruzes que tinha lá essa máquina Killian, né? Que é realmente uma máquina interessantíssima, que ela registra através do efeito corona, né? Que é um efeito secundário da corrente elétrica, quando ela é juntada com o filme fotográfico, né? Coisa que hoje em dia está até bem em desuso, mas você pressiona os seus dedos ou qualquer objeto em cima do filme fotográfico, submetido a uma alta corrente elétrica, ele registra um fenômeno energético que sai dos seus dedos, né? Ou da outra parte do corpo que você pôr ali. E ele varia de acordo com a sua saúde, com a sua consciência, né? Dizem que, por exemplo, esse azul aí da fotografia Killian tem a ver com a vitalidade da pessoa. Então, aonde que tem um buraco ali, é porque a pessoa estava com algum problema ali, falta de energia em algum lugar. A energia vermelha ali, esse clarão mais avermelhado, tem a ver com a energia mais feminina, mais a receptividade, né? Dizem que os médiums, os artistas têm muito mais vermelho do que azul nas suas fotografias Killian, né? Esse é um assunto, assim, é um universo aí interessantíssimo. Mas essa Killian, ela registra, assim, um efeito secundário da nossa energia, que é o duplo etérico. O duplo etérico é um molde que realmente vai gerar o nosso corpo físico e que tem essa aura que é chamada aura da saúde, né? E além do duplo etérico, nós temos um veículo astral, né? Que é o veículo emocional. As emoções, meus irmãos, não são apenas impulsos eletroquímicos no nosso sistema nervoso. As emoções estão à nossa volta, num corpo próprio, um corpo que tem uma contraparte praticamente idêntica ao nosso corpo físico, mas tem uma série de
cores ali que representam as emoções que a gente mantém. A gente tem também um corpo mental, um ovoide, numa frequência ainda mais alta do que a do corpo astral, e ali estão manifestados os nossos pensamentos, os nossos estudos, nossos conhecimentos. Então, os clarividentes, eles são capazes de saber até o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, só observando as cores que tem aí nessas auras, né? Mas eu estou mencionando isso tudo, né? Aí tem existe até um livro inteiro do Leadbeater a esse respeito, que é O Homem Visível e Invisível, né? Em que cada tipo de emoção que a pessoa tem corresponde uma cor na aura da pessoa, né? Então, por que que isso tem relevância aqui no nosso estudo de hoje? Porque quando você perder o corpo físico, nós vamos ser a nossa energia que está no plano astral, as nossas emoções, né? Então, por isso que já enquanto nós estamos encarnados, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação emocional e mental que a gente tem. A gente não pode imaginar que não faz efeito sobre a gente os espetáculos que a gente assiste, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, né? As pessoas que entram em contato conosco, né? Hoje em dia está mais do que provado, se a pessoa vai para uma guerra e fica passando medo lá durante dias, semanas, meses, o medo que a pessoa sente numa guerra distorce até o cérebro físico. O cérebro físico entorta lá dentro, né? E faz com que a pessoa depois tenha problemas mentais, problemas de saúde seríssimos. Então, toda emoção que nós temos à nossa volta e que a gente cultua, né? Porque o que a pessoa vai fazer no cinema? Eu adoro ir no cinema, pelo menos uma vez cada 15 dias eu vou no cinema. A gente vai para sentir emoções, né? A pessoa vai num teatro para ter emoções, que seja uma comédia, um drama, ou sei lá, uma coisa mais profunda, né? A pessoa está se alimentando emocionalmente. Você vai numa igreja orar, assistir uma missa, você vai na loja maçônica, vai vai na Rosa Cruz, vai numa palestra disso, daquilo, de negócios, tal. Tudo isso, meus irmãos, são energias que nós estamos botando aonde? Na nossa aura. E quando acontece, meus irmãos, o desenlace da pessoa, né? Todas essas emoções aí de amor, ódio, alegria, tristeza, frustrações, tal, tudo isso são matérias, né, que eu pus aí de uma forma desorganizada na aura da pessoa, né? Que a pessoa que não evoluiu ainda, ela é mais ou menos isso aí, né? Ele é um conjunto de cores ali meio caóticas, né? Que estão ali espalhadas como uma atmosfera na hora da pessoa. Agora, nesse livro que eu mencionei, O que há além da morte, né, do Sr. Leadbeater, né, também é um outro texto dele, Morte e Depois, ele fala que os primeiros momentos, né, as primeiras horas, dias após a morte física, elas são decisivas para a vida da pessoa no outro mundo. Por quê? Porque a aura, meus irmãos, vai se reorganizar. A aura, ela vai ser o veículo de manifestação da pessoa como veículo independente no mundo astral. Então, o que acontece, né? Existe a chamada reorganização da aura pela essência elemental que existe
no nosso corpo astral, né? O nosso corpo astral, ele é inteligente, ele tem uma inteligência própria. Isso na literatura espírita é até chamado de o guardião do umbral, né? O elemento, quando a pessoa falece, né? O indivíduo não sabe ainda o que aconteceu, né? Porque geralmente as pessoas ficam inconscientes, né? Após a morte. O que esse elemental vai fazer? Ele vai tentar pegar aquelas matérias da aura da pessoa, né? E vai tentar reorganizar essa matéria em camadas, né? E o que ele vai tentar fazer? Colocar a matéria mais densa por fora e a mais sutil por dentro. Ele vai tentar fazer quase que uma cebola ali, com camadas. E isso, meus irmãos, pode ser piorado, né, quando a pessoa começar a acordar lá no outro mundo, se ela sentir medo, se ela sentir uma aversão, se ela não entender nada que está acontecendo, se ela tiver medo, a pessoa não consegue entender aonde que ela está, esse medo, se ela tiver muito essa energia na aura, ela vai toda para fora da aura. Aí o que acontece? A pessoa não enxerga os subplanos do plano astral. Fica por fora só o medo, o ódio, a tristeza, por exemplo, e aí ela fica numa escuridão, né? E ela vai chegar quase que numa conclusão que ela está perdida, o que é pior de tudo, ela pode chegar na conclusão que ela está no inferno, né? Aí é o pior de tudo, porque se a pessoa não tiver já ter tido uma prática anterior espiritual, se ela não sabe orar, se ela não sabe rezar, se ela não sabe meditar, se ela não sabe fazer uma vibração, né, positiva, porque você percebe que você está meio perdido no tempo e no espaço, você não pode se entregar a esses pensamentos de medo, pensamentos de aversão, né? E principalmente os apegos, né? Apego com a matéria. Falei, poxa vida, mas agora que se então ela não consegue, a pessoa não consegue nem enxergar as pessoas. Se ela vê alguma pessoa, ela vai ver a parte negativa da pessoa. Então dizem que, por exemplo, se a pessoa estiver falecendo, estiver moribunda, né, e estiverem pessoas perto, chorando, né, emitindo energias negativas para que até sem querer para a pessoa, isso também vai se incorporar na hora do indivíduo. Então esse processo, meus irmãos, exige o quê? Se você, né, aí vamos dar uma dica, né? Você começa a perceber que você está num sonho que não termina nunca, né? E geralmente os sonhos terminam, né? Depois de alguns minutos. Se você está num sonho que não termina nunca, você pode saber que você desencarnou, né? Então você aí vai ter que começar a meditar, pensar na sua religião, nos seus mestres, na sua filosofia e criar né, uma, uma vibração positiva para não ficar com a energia que você tiver negativa por fora. Você precisa ficar com o corpo astral aí mais ou menos como essa imagem. Ele ficar como ele é. Porque aí você vai enxergar o plano astral realmente na sua integridade, né? E aí, meus irmãos, você vai ter acesso ao quê? Se você tem um guia espiritual, você vai ver que ele está ali. Se você tiver um parente que já desencarnou, ele pode estar tentando te ajudar. Agora, se você ficou no baixo astral ali, é por isso que esses primeiros momentos do plano astral, para algumas pessoas até os primeiros meses, primeiros anos, né, é chamado de purgatório. Porque a pessoa fica purgando energias negativas
que ela guardou na sua aura durante a vida toda. Apegos, tristezas, rancores, ódios, ciúme, vaidade, apego com matéria, vícios em bebida, em sexo, né? Por dinheiro, coisas assim. Isso aí é tudo baixo astral, meus irmãos. Isso aí vai prender a pessoa, inclusive nesse mundo, nessa região do planeta que nós estamos. A região da superfície do planeta é uma região ruim, meus irmãos, não é uma região boa. As partes boas do plano astral é sempre mais alto, quanto mais alto, assim, geograficamente falando, né? A pessoa ficar rastejando aí pela parte da superfície, essa pessoa realmente está num baixo astral terrível, né? Mas vamos prosseguir aqui. Então, esse processo da morte, meus irmãos, é um processo de recolhimento. Você está fazendo uma. Quando você passa pela transição, você está retornando para a sua fonte. Você está retornando com aquele tesouro que você conseguiu recolher durante a vida. Que obviamente que não são bens materiais, mas sim as suas vibrações, o seu amor, a sua alegria, o seu entendimento, a sua sensibilidade com relação à beleza, tudo mais. Então, o que que acontece? Ao desenlace, a gente sabe muito bem que o corpo físico e o etérico, eles precisam ser encaminhados, né? Ou você sepulta esse corpo, só que aí tem o famoso problema, né? Porque o duplo etérico, ele tem uma ligação muito forte com o corpo astral. Então você precisa, se for possível, fazer alguma coisa para esperar ou para promover que o corpo etérico se desligue do corpo físico. Então, geralmente, antigamente se esperava pelo menos alguns dias, né, para sepultar a pessoa, que é o tempo que levava para a pessoa, né, o duplo etérico da pessoa se desligar do corpo físico. Agora, você também pode convidar um sacerdote, alguém que tem uma prática espiritual para fazer um ritual ali que realmente faça um batismo ao contrário, né? Que o batismo é quando você recebe a pessoa no plano físico. Já o ritual de Ezequias é quando você faz um ritual colocando a pessoa lá no mundo espiritual. E isso aí promove o quê? A separação do etérico com o físico. Aí o corpo pode ser sepultado ou pode ser cremado, né, que é o mais indicado. Você cremando a pessoa não fica apego nenhum com aquele corpo material, né? Porque é muito comum pessoas que têm uma energia muito baixa tentarem ficar ali vagando nos cemitérios, né? Ou até retornando para casa onde que ele morreu, né? Tentar ficar ainda obsedando as pessoas com quais ele conviveu. Então o fato é que aqueles primeiros meses, tal, os primeiros anos, se a pessoa tem energias negativas, ela está realmente num processo de expurgo, né? Ela está purgando essas energias inferiores. E ela geralmente não enxerga as melhores coisas do plano astral. Então, com o passar do tempo, ela começa a se libertar dessa energia, e aí ela começa a ver que há pessoas ali, que há atividades, né? Você pode fazer um monte de coisa ali, porque o plano astral, ao contrário do físico, o plano astral está ligado 24 horas, né? E aliás, você não tem noção nenhuma de tempo, né? Parece que é uma atividade infinita, você não tem fome, não tem sede, não precisa trabalhar, não precisa ganhar salário, não precisa pagar imposto, nada disso.
você vai achando ali as atividades que te interessam, você vai ficar num lugar que tem as pessoas que falam a tua língua, pessoas da sua religião, né? Tem até o grupinho dos teosofistas lá, né? Que fica só falando de teosofia ali, né? Sempre tem, né? Os maçons estão ali, os Rosa Cruz. Você acaba se ajeitando ali na comunidade, né? Mas o fato é que depois de, dependendo da energia que você tem no seu corpo astral, isso o processo, né? Existe o quê? Esse corpo astral vai se desgastar, né? Ele vai perder energia, meus irmãos, e aí vai acontecer a segunda morte, né? Já não bastasse ter a primeira morte, vai ter a segunda morte. Você vai abandonar o corpo astral. Esse corpo astral vai virar um cascão, né? Que é uma coisa meio terrível, né? Porque era só o resto do resto que era você no plano astral. E lamentavelmente tem muitas pessoas que conseguem atrair esse cascão até para sessões espíritas, né? E esses cascões astrais é como se fosse o cadáver astral, ele ainda tem uma certa inteligência. Você ainda consegue até conversar com ele. Mas a pessoa entra onde? O verdadeiro ser, ele sai do astral e vai entrar onde? No plano mental. Você retorna para o plano mental. Primeiro no plano mental concreto, que é, ah, por assim dizer, se o astral é o purgatório, meus irmãos, o mental é como se fosse o céu, né? É o que os hindus chamam de Devakan, né? O Devachan. É o reino dos seres brilhantes. Você retorna para um plano onde só existem as ideias, onde existem os conceitos, né? Pessoas que estudaram, pessoas que, né? Existem ali infinitas aulas, palestras, concertos, né? Por isso que você tem que consumir tudo isso antes de morrer, porque você vai chegar nesse mundo e você pode usufruir um monte de coisa. Agora, a pessoa que não estudou, não se aprofundou em nada, tal, ela não tem o que fazer, ela fica meio inconsciente aí nesse mundo. Agora, quem tinha uma religião, uma filosofia, gostava de estudar, gostava de música, gostava de, sabe, de coisas bonitas, de arte, né? De ouvir pessoas explanando coisas superiores. Aí, meus irmãos, esse plano mental é o céu, né? É o que o catolicismo chama de céu, e a pessoa passa realmente séculos ali, né? Quanto mais evoluída a pessoa é, mais ela fica nesses planos superiores do mental. E finalmente também acontece uma segunda morte, né? Uma terceira morte até, né? Você descarta esse corpo mental e você volta para onde? Para o mental superior, né? Você volta para o plano causal, que é onde está realmente o primeiro aspecto da sua alma sublime, superior, que é o plano mental abstrato, e ali é um mundo totalmente sem forma, é um mundo só de conceitos, né? E é por isso que a pessoa estando naquilo, por isso que ela depois tem uma saudade das experiências, ela vai procurar voltar, né? Então a vida, meus irmãos, nesse assim, sumarizando o que acontece, né, nesses mundos, né, a pessoa quando ela morre, ela tem que tentar alcançar os 7 subplanos do que estão aqui do lado aqui da minha imagem, né, na tela, né? Você tem 7 subplanos: passional, trivial, impressional, purgatorial, literal, artístico, intelectual. Se o elemental não deixar a tua energia negativa por fora, né, você vai ter imediatamente acesso a todos esses 7 subplanos. Se ele reorganizar, colocando a matéria
ruim por fora, você vai passar anos até que haja o desgaste desse corpo astral para acessar esses planos aí, esses subplanos, né? E quando termina a energia do plano astral, você entra no Devakan, né? Que é o plano mental. E aí realmente você pode viver muito mais tempo ali. Na verdade, se diz que para cada ano físico, você vive de 20 a 40 anos nos planos espirituais. Ou seja, a verdadeira vida, meus irmãos, é lá nos outros planos, né? E, finalmente, quando você está no causal, você vê que você não completou ainda a sua evolução, você não se libertou, você vai desejar de novo, você vai ter o Tanha, né? Você vai ter o Trishna, aquela sede de experiência e você vai querer voltar. Tudo isso, meus irmãos, está é, na literatura teosófica, nesses livros aí que eu mencionei, né? O nosso objetivo é alcançar a libertação, é, nos tornarmos realmente seres iluminados. Enquanto isso não acontece, nós estamos na roda de Sansara, estamos ou na vida física ou na vida hiperfísica. Enquanto a gente não atingir a perfeição, nós estamos aí dentro desse processo. Então eu vou parar essa minha apresentação aqui. Eu acho que os irmãos podem ter algumas perguntas para fazer. Eu vou parar essa, essa minha apresentação aqui e vou deixar a palavra aberta para alguma pergunta, né? Para alguma participação dos irmãos. Então, muito obrigado, meus irmãos, pela paciência de vocês. Minhas palestras costumam ser um pouquinho compridas, né? Mas fica aí essa informação. A gente sabe que depois as pessoas vão assistir isso aí pelo YouTube, né? Sabe-se lá quando. Vale a pena essa referência aí com relação a isso. Então, muito obrigado. Está de volta aí a palavra para a sala.